Oi, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Como estão com relação aos estudos? Estão fazendo as atividades? Acompanhando as videoaulas? É muito importante que vocês acompanhem todas as videoaulas, tá, pessoal? Lembra sempre que na frente de cada videoaula tem um número, então é só seguir aquela sequência, ok? Muito bem, pessoal. Hoje, como eu já havia dito anteriormente, nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, tá? Dando continuidade à nossa apostila. Só que antes de irmos lá no texto que nós vamos trabalhar na apostila, eu vou falar rapidamente para vocês sobre fungos e bactérias. Por quê? Porque o nosso próximo tema vai falar sobre a higiene da pele, a higiene do nosso corpo, que é importantíssima para evitar, né, a proliferação de fungos, bactérias, né, e até mesmo de impedir algumas doenças, infecções, micoses. Então, muito bem. Primeiramente, vamos entender fungos e bactérias. O que são, afinal, prof? O que são fungos e bactérias? Coloquei aí na tela para vocês uma imagem, né, para ilustrar. Primeiramente, vamos falar sobre os fungos. Então, eu peguei esse texto aqui da internet, eu vou ler rapidinho para vocês para orientá-los. Deixa eu só ligar aqui a canetinha. Olha só, os fungos são micro-organismos, ou seja, não podem ser vistos a olho nu, a gente precisa ver com o microscópio. São micro-organismos eucariontes, ou seja, que podem ser unicelular ou pluricelular, que apresentam nutrição heterotrófica. Prof. Mário, o que é isso? O que significa isso? Significa que esses seres, né, esses micro-organismos que são os fungos, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Seus principais representantes são, então olha aí, vamos ver alguns exemplos aqui de fungos. Os cogumelos, leveduras e bolores, né? Sabe quando a gente vê algum alimento embolorado, né? Algumas espécies de fungos trazem grandes prejuízos aos seres humanos, como a deterioração de alimentos. O que significa isso, prof? Quando o alimento estraga, né? Fica embolorado. Vocês já viram? Às vezes até as frutas, a gente deixa a fruta lá por muito tempo, não come, acaba criando aquele bolor. Aquilo é gerado pelos fungos. Que mais? Os fungos também podem causar doenças, como a candidíase, né, que é uma doença no órgão genital feminino, né? A pano branco. Eu não sei, criança, se vocês já ouviram falar nessa doença, mas provavelmente a mamãe já ouviu falar. Por causa dos fungos, a pele começa a encher de pintinhas brancas. A pele fica toda manchadinha, cheia de pintas brancas, manchinhas brancas. Então, é conhecida como pano branco. Além disso, os fungos podem causar micoses, aspergilose pulmonar, que aí é algo, né, mais grave. Só que, no entanto, existem espécies de fungos que são extremamente importantes para os seres vivos, tá? Então, vamos continuar vendo aqui. Na natureza, nós encontramos fungos unicelulares
e multicelulares. Isso significa unicelular tem apenas uma célula, multicelular, várias células. Só que não se prendam a isso, porque isso é tema que vocês vão aprender bem mais para frente no Fundamental 2. A maioria das espécies de fungos vive no solo, nutrindo-se do quê? De cadáveres de animais e de plantas. Então, quando um animal ou uma planta, né, morre, vai entrando em decomposição. E são esses fungos que vão o quê? Se alimentando dessa matéria orgânica, tá? Outras espécies de fungos nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas e o apodrecimento de frutas e verduras. Olha aqui, eu coloquei aqui duas imagens. Olha, uma imagem de uma laranja toda tomada, né, aí por fungos, então tá estragada já tá podre. E a imagem do morango também. Os fungos, juntamente com as bactérias, são os principais decompositores de matéria orgânica na natureza. Então, eles são, tanto os fungos quanto as bactérias, são responsáveis por o quê? Por decompor a matéria orgânica. É por isso que, por exemplo, quando uma pessoa morre, com o passar do tempo, só vai restar o quê? Somente o esqueleto, os ossos da pessoa, porque toda a matéria, né, a pele, os órgãos, elas entram em decomposição, tá? Nos dias atuais, são conhecidas mais, olha só, pessoal, mais de 70 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que há em todo o mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Então, gente, o reino desses micro-organismos, dos fungos, ele é imenso e existem milhares e milhares de espécies, muitas até hoje nem descobertas pelos cientistas, tá? Para finalizar aqui embaixo, olha, os fungos e as bactérias são os principais decompositores na natureza, como eu já havia dito, e têm um importante papel na reciclagem de nutrientes orgânicos, que é fundamental no equilíbrio da natureza. Continuando aqui, esse também é bem interessante, pessoal. Algumas espécies de fungos são utilizadas na produção de alimentos, bebidas e também medicamentos. Fungos unicelulares, conhecidos como leveduras, são utilizados na fabricação de pães e bebidas alcoólicas. Então, quando a mamãe, a vovó utiliza aquele fermento, que é conhecido como fermento biológico, aquele fermento ele é um composto de leveduras, ou seja, ali existem, né, fungos que são responsáveis por fazer o quê? O crescimento da massa dos pães. É interessante isso, né? E também são utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas, né? Justamente para causar a fermentação da bebida. Continuando aqui, olha só, alguns cogumelos conhecidos como champignon, shiitake, são empregados na culinária e consumidos em diversos pratos. Então, olha só, provavelmente a mamãe aí já fez estrogonofe e colocou champignon. Aquele champignon nada mais nada menos é um tipo de cogumelo que é um tipo de fungo. Olha que interessante. Então eles também podem fazer parte da culinária.
Existe também o shiitake, né, que é um outro tipo de cogumelo. E finalmente aqui, olha, nós temos aqui na fabricação de certos tipos de queijo são empregados fungos que lhe dão um sabor bem característico. Então, eu até coloquei aqui no cantinho a imagem do queijo gorgonzola. Nossa, gente, que delícia que é o queijo gorgonzola, né? Então, esses pontinhos aqui que a gente vê, e isso em muitos outros queijos, ele dá um sabor diferenciado para esse queijo e fica muito saboroso mesmo. Então, existem fungos, né, que podem causar um mal para o ser humano, mas também existem fungos que podem ser utilizados no nosso dia a dia, tá? Na culinária, na fabricação de pães, nas bebidas. Ok, pessoal? Vamos continuar aqui. Agora, só para a gente entender um pouquinho da questão das bactérias. O que são as bactérias? As bactérias são organismos microscópicos, ou seja, é a mesma coisa. Você não consegue enxergar a olho nu. Você precisa do auxílio de um microscópio. E essas bactérias, elas apresentam apenas uma célula, diferente dos fungos, e não possuem núcleo delimitado por membrana. Isso, quando vocês estiverem no Fundamental 2, que forem estudar sobre as células, vocês vão entender melhor, tá? Essas bactérias, elas podem ser encontradas nos mais variados ambientes, tá? Ao nosso redor, nós estamos cheios de bactérias. Normalmente, as pessoas associam as bactérias a doenças, uma vez que existem várias espécies causadoras de infecções graves. Então, existem várias doenças que são ocasionadas por bactérias. Eu vou citar alguns exemplos aqui, pessoal. Os nomes são bem difíceis de ser pronunciado porque é nome científico. Então, vocês considerem aí, tá? Entre as bactérias patogênicas, ou seja, causadoras de doenças, né? Patogênico que causa doença. Podemos citar o Streptococcus pyogenes, que está relacionada com a amidalite, né? Quando nossa garganta aqui as amígdalas estão inflamadas. Mycobacterium leprae, causadora da hanseníase, né, que é uma doença que acaba atacando a pele, e Clostridium tetani, que provoca o tétano, né? Vale destacar, no entanto, que as bactérias não provocam apenas danos, né? Assim como os fungos. Então, não existem só bactérias maléficas aos seres humanos. Então, vale destacar, no entanto, que as bactérias não provocam apenas danos, sendo responsáveis por vários benefícios aos seres humanos e também ao meio ambiente. Para a natureza, as bactérias são importantes porque atuam juntamente com os fungos na decomposição, né? Na decomposição ali daquele material orgânico. Esse processo é importante porque esses organismos transformam a matéria orgânica em produtos inorgânicos que são aproveitados por outros seres. Continuando aqui, só para finalizarmos, pessoal, as bactérias também podem ser usadas economicamente pelo homem, como é o caso da Lactobacillus bulgaris
e da Streptococcus thermophilus, usadas na produção de iogurte. Então, quem gosta aí bastante de tomar Yakult, como é o meu caso, que eu amo, no Yakult, né, o Yakult mesmo, né, não aqueles mais fajudinhos, nós temos ali naquele líquido, né, que nós tomamos, a presença de lactobacilos vivos. E essas bactérias, elas são ótimas para o funcionamento do nosso intestino, tá? Além disso, elas são usadas na produção de vacinas, antibióticos e até mesmo de hormônios, na produção de hormônios, como é o caso da insulina. No que diz respeito ao campo estético, né, da beleza, as bactérias são usadas para diminuir rugas de expressão por meio do uso da toxina botulínica. Então, olha só, né? De quantas formas a bactéria ela pode ser utilizada para algum benefício também para o ser humano, né? E para finalizar aqui embaixo, as bactérias atualmente estão sendo usadas também na despoluição de ambientes e no controle biológico de pragas, sendo inseridas para matar insetos sem causar poluição. Muito bem, pessoal. Então, esse material eu retirei da internet, montei essa apresentação para contextualizá-los, né, um pouco mais a respeito do que são os fungos e as bactérias, para nós podermos agora sim entrar no conteúdo da apostila. Então, olha, pega aí a apostila de ciências, que agora a gente vai começar a próxima aula. Aguardo vocês lá, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.